E você vai ter verbo ser, estar, verbo regular, verbos regulares, né? Terceiro, verbos irregulares. Vou colocar aqui, né? Verbos modais. Tem mais verbos? Tem, mas a gente vai começar com esses daqui, tá bom? Então, eu queria que vocês me dessem alguns exemplos com o verbo ser e o verbo estar. Vocês conseguem me dar exemplos? Hein, Caleb? Otávio, Helena. Me dá exemplos com o verbo ser e com o verbo estar. I am Otávio. Muito bom, Otávio, parabéns. I am Otávio. Otávio ou Octávio? Octávio. Octablito. Octablito, olha só. Octávio, né? Muito bom. Quer dar um outro exemplo? Vamos lá. He is Caleb. She is Helena. Ok? Então, gente, esse é o verbo ser e o verbo estar. Tá? O verbo ser. Vamos ver o verbo estar, né? I am in my house. Tudo bem? Então, I am in my house. Próximo, né? She is at school. E he is at work. Tudo bem? Então, a parte aqui que é importante para vocês é verem que esse é o verbo ser e o verbo estar. Tudo bem? Como que eu sei o verbo ser e o verbo estar? Vocês têm material, né, que vocês podem utilizar para poder lembrar. E qual que é esse material? O material é o que está no livro de vocês, antigo, que a gente utilizava em sala de aula. Tá bom? Vamos para os verbos regulares agora. Vocês têm algum exemplo de verbo regular que vocês lembram ou não? Vamos lembrar alguns verbos regulares? Olha só, o verbo trabalhar, estudar, ok? Então, trabalhar, estudar, né? São verbos regulares, ok? O que mais que a gente tem que a gente pode lembrar, né? Que são verbos regulares aí. Vocês têm algum em mente ou não? Que vocês conseguem lembrar? Né? A gente tem um verbo... Vários verbinhos aí, né? Vamos colocar esses verbos juntos. Olha, o verbo agir é um deles, né? A gente tem o verbo chegar, né? A gente tem o verbo mudar, né? Alterar, né? O verbo alterar. Temos o verbo dançar. Né? O que mais que a gente tem? A gente tem o verbo... Vários verbos são legais, né? Pelo menos alguns que vocês já conhecem, né? O verbo acontecer, né? Então, assim, agora vem a pergunta para vocês. Vocês estão anotando, né? Vocês estão anotando? Sim, tô anotando. Isso. O que eu vou pedir no final? No final da aula de hoje, vocês mandam foto do caderno com todas as anotações. Tá joia? Então, eu vou pedir para vocês, por favor, terminou a aula, manda a foto do caderno com as anotações feitas por vocês. Por que esses verbos são chamados de verbos irregulares? Porque quando estão no passado, o final é sempre de, ou, ed, ou ied, certo? Então, essa é uma característica de verbos regulares, certinho?
Então, marquei para vocês, né? Coloquei para vocês verem. Ou IED. Tudo bem? Então tá certo. Por exemplo, trabalhar. Como que é o verbo trabalhar em inglês, Caleb? Como que é o verbo trabalhar, Otávio e Helena? Oi, professor. Qual que é o verbo trabalhar em inglês? Walking. Working. To Sei lá. work é trabalhar. Yeah. Working. Isso. Trabalhou. Como que é trabalhou? Trabalhou é worked. Passado, certo? Próximo, estudar. Como que é o verbo estudar em inglês? Verbo estudar em inglês? I study. Verbo estudar é to study. E como que é estudou em inglês? Working. Passado, muito bom. Verbo agir. Vai. Como que é o verbo agir? O verbo agir é to act. Como fica agiu? Agiu vai virar acted. O verbo chegar é o verbo to arrive. Como que fica o verbo, né? Chegou no passado, vai ficar arrived. Alterar é to change. Como que fica alterou? Fica change. Dançar é o verbo to dance. Dançou, danced. Acontecer, to happen. Aconteceu, happened. Ok? Vamos lá, então. Aí a gente tem, né, o verbo irregular. Verbo irregular. O que acontece com o verbo irregular? Verbos que precisam ser estudados com uma tabela. Então, gente, quem não tem uma tabela de verbos irregulares vai, né, ter dificuldades para estudar esses verbos, porque são verbos que você tem que consultar toda hora. Agora vem uma pergunta para vocês. Vocês têm uma tabela de verbos irregulares? Sim ou não? Não. Então aí, olha, eu vou fazer uma observação, eu vou colocar lá no grupo, dizendo, pais, imprimam uma tabela de verbos irregulares para seus filhos, né? E vou mandar o link, né, da tabela, né? Olha lá. Vou mandar para vocês lá. Tá? Otávio, Helena, vocês estão com uma tabela de verbos irregulares? Não. No nosso caderno. Verbo regulares não, mas o verbo to be a gente está. Isso, então, né? Vou colocar lá, vou fazer observação, né? Pais, imprimam uma tabela de verbos irregulares para seus filhos. Segue o link. Pode falar. Eu não tenho impressora. Então, esse não vai ser na impressora, vai ter que ser num lugar que tem xerox, né? Para você poder fazer o xerox, né? Dele. Ou então você usar ele no celular, mas aí no celular, né? Ou no tablet, porque aí dá para vocês abrirem, né? Observação. Dá para abrir no computador, ok? Então, estou colocando uma observação aqui também, né? Que é possível. Ó, mandei. E depois vocês veem como é que está. Então, esses verbos, gente, verbos irregulares, né? O
que eles têm de diferente que vocês precisam saber desses verbos? São verbos que você, se você não olhar na tabela, você nunca vai saber o que ele está dizendo. Vamos lá? Então, por exemplo, verbos irregulares. Olha vários verbos aqui, né? Comer é irregular. Beber é irregular. Esquecer. Certo? Verbo esquecer. Verbo crescer. Tá? Quais outros verbos, né? Tem que a gente pode lembrar aqui, né? O verbo comprar. O verbo vender. Certo? O verbo quebrar. Começar, né? O verbo cair, né? O verbo escrever. Olha quantos verbos, gente, que vocês precisam saber. Por quê, né? Olha só como é que é. O verbo comer. Como é que fala comer em inglês? Eat, professor. Verbo beber. Eat. Drink. Verbo esquecer. Forget. 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 O verbo crescer. Grow. Verbo comprar. Buy. To buy. Verbo To buy. vender. Sell. To sell. Verbo quebrar. Verbo cair. E o verbo escrever. To write. Então, olha só, a gente tem alguns exemplos só de verbos irregulares. Vamos ver como é que esses verbos ficam no passado? Então, aqui pra gente agora, a preocupação é de como que eles ficam, né? No passado. Olha que interessante para vocês verem aí, né? Olha só. Então, comeu vai virar ate. Bebeu vai virar drank. Esqueceu vai virar forgot, né? O verbo crescer, né? Cresceu vai virar grew. Verbo comprar. Comprou vai virar bought, né? Vender é o verbo to sell, né? Vendeu vai virar sold. To break é o verbo quebrar, né? Então, quebrou vai virar broke. Começar, que é o to begin. Então, to começou vai virar began. Cair, que é o verbo to fall, né? Então, o passado simples dele vai virar o quê? Vai virar caiu, né? Vai virar fell. E o último, escrever, que o passado é escreveu, né? Então, vai virar wrote. Aí vem uma pergunta para vocês muito importante. Sem a tabela de verbos, não dá para fazer isso. Tá bom? Então, só para vocês saberem, né? Tá todo mundo copiando no caderno? Depois vamos ver agora a última seção de verbos, que é o verbo modal, né? Vamos lá ver então, né? Então, a gente tem verbo modal, né? Poder, poderia, o outro é o verbo dever, deveria, né?
Esse aqui, então, né? Verbo no... Seria, comeria, beberia, né? Será, comerá, beberá. Bom, o que está faltando aqui, né? Está faltando alguns outros verbos, eu vou escrever daqui a pouco. O que vocês copiaram até agora, Caleb? Caleb? Oi. O que você copiou até agora? Otávio e Helena, o que vocês copiaram até agora? Eu copiei tudo até o comeria. Tá joia, né? Porque... Botar o que a gente sabe. É só o último que eu não coloquei ainda para vocês, que eu estou esperando, né? Vocês fazerem outra parte aí. Tá bom? Mas é importante que nós vamos fazer juntos, né? Então, falta aí os últimos aí, verbo modal, né? Qual será? Eu acabei. Já acabou? Ok. E você, Caleb, o que você já copiou aí? Ainda não terminei. Tá bom. Depois vocês vão tirar foto para mandar para eu ver, né? Quero ver, então, como é que tá a cópia das lições de hoje, que são, sei que é alguma coisa, né, que está com dificuldade para vocês. Então, nós vamos trabalhar juntos, né? Isso é super importante. Se vocês lembrarem o que é poder, poderia, dever, deveria, seria, comeria, beberia, será, comerá, beberá, pode falar também, porque a gente vai trabalhar junto esses daí, tá? Ok, vocês já terminaram? Vamos fazer? Como que fala poder em inglês? Alguém lembrou ou não? Não. Então vamos lá. Poder é can, poderia, could, dever, must, deveria, should, seria, would be, comeria, would eat, beberia, would drink, será, will be, comerá, will eat, beberá, will drink. Certo, gente? Então, esses são os finais, né? Aí, né, que ficou faltando, para a gente poder agora começar a pensar em traduzir frases, né? Essa é a parte super importante aí para vocês também. Tudo O que bem? você tá copiando? Oi? Eu estou copiando.
Tudo bem, sem problema, né? Vamos ver aí a cópia de vocês. Não tem problema, ok? O que a gente conseguiu ver desses 4 tipos de verbos é só o início, né? Se eu passar frases para você, essas frases vocês vão fazer, né? E mandar para a gente aqui, né? Então, eu vou passar exercício agora. E a gente vai agora fazer primeiro um exemplo, né, dos verbos regulares. Depois vocês dão sequência aqui, né? Vamos lá, né? Em primeiro lugar, tá aqui bem rápido, né? O que acontece com o verbo regular? Vamos colocar assim, olha. Você sempre tem que pensar na afirmativa, interrogativa e negativa, né? Então, uma das coisas importantes quando vocês fazem o verbo irregular, né? Vamos começar pelo verbo trabalhar, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, o verbo trabalhar, né? Tem o verbo estudar, depois tem o verbo agir, né? Temos o verbo chegar, temos o verbo alterar, né? Temos o verbo dançar e temos o verbo acontecer. Então, começa assim, olha, trabalhar, né? Vamos começar pelo verbo 1. Eu trabalho, né? Vamos fazer diferente, né? Você trabalha, né? Olha, você trabalha. Você trabalha. Aí vem a pergunta, né? Você trabalha? Você não trabalha. Vamos ver como é que fica. Olha, você trabalha, vai ficar you work. Você trabalha? Pergunta. Do you work? Você não trabalha? You don't work. Certo? Então, presta atenção, porque é isso que vocês vão fazer no exercício. O que acontece? Nesse caso aqui, né, da afirmativa, né, separar entre I, you, we, they, e, he, she, it. Tudo bem? Caleb, você pode mandar foto para a gente do caderno? O Otávio e a Helena já mandaram. Envia para a gente aí para a gente poder fazer a correção para você, tá bom? Então, aqui, a afirmativa, né? A gente separa entre o I, you, we, they, he, she, it, né? Que é a terceira pessoa, para vocês verem como fica diferente. Por exemplo, olha. Ela trabalha. Ela trabalha? Ela não trabalha. Tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ela trabalha. She works. Pergunta. Ela trabalha? Does she work? E ela não trabalha. She doesn't work. Tudo bem? Então, gente, isso daqui a gente fez com o verbo trabalhar. Vamos agora pensar no exercício que vocês vão fazer com o verbo, né, com os demais verbos. Eu vou mandar já para vocês aí. Então, quando eu estou aqui, olha, na afirmativa, né, que você vai separar, né, a terceira pessoa das demais, que é o he, she, it, a terceira pessoa. Então, olha só, negativa, afirmativa, interrogativa, negativa, né? Você trabalha? You work. Você trabalha? Do you work? Você não trabalha. You don't work. Ela trabalha? She works. Ela trabalha? Does she work? Ela não trabalha. She doesn't work. Número 2, eu estudo. I study. Você estuda? Do you study? Eu não estudo. I don't study. Terceira, nós agimos. We act. Eles agem. Do they act? Nós não agimos. We don't act. 4, você chega. You arrive. Você chega. Do you arrive? Você não chega. You don't arrive. Quinta, ele altera. He changes. Ele altera. Does he change? Ele não altera. He doesn't change. Agora vamos para a sexta, que ainda não foi feita, né? Olha só. Ela dança. She
She dances. She dances. She dances, né? Como é que vai ficar agora a pergunta? Ela dança? Does she dance? Does Certo? she dance? Isso. E a última, ela não dança. She doesn't dance. Agora a última She aqui, né? doesn't dance. Perfeito. Sétima, isso acontece. It happens. Isso It acontece? happens. Does it happen? That Certo? happens. E isso não acontece. It doesn't happen. São exemplos que a It gente doesn't fez. happen. São exemplos que nós fizemos com verbos irregulares, tá? Lembrem bem disso. Perdão, são com verbos regulares. Nós fizemos com verbos regulares, né? Só voltando aqui de novo, ó, verbos regulares. E a próxima atividade é que vai ser com verbos irregulares, né? Então a gente vai deixar para a semana que vem. O que eu preciso de vocês? Eu vou colocar isso para vocês passarem no caderno limpo, só que assim, Otávio tem que mandar do caderno dele, a Helena tem que mandar do caderno dela, e o Caleb tem que mandar do caderno dele também. Tá joia? Então eu não vou estressar. Eu já mandei no meu caderno. É, né? Vamos lá, né?